Oi, Glaucia, tudo bem? A gente está te recebendo hoje aqui nos estúdios para você falar um pouquinho sobre o seu trabalho, como funciona o processo de desenvolvimento pessoal. Explica para a gente como funciona o seu trabalho e a gente vai discorrendo a respeito dos temas. Eu vou tirando minhas dúvidas e aí você pode esclarecer para esse pessoal que está assistindo você. Tá bom. Prazer. Meu nome é Glaucia Gomes. O meu trabalho, eu trabalho com eficiência humana. Então, o que é isso? Eu costumo explicar eficiência humana é assim, você vai para o lugar que você quer chegar, gastando menos recursos, da forma mais rápida para alcançar o resultado, né? Então, em geral, muita gente fica no meio do caminho, tropeça e não chega exatamente aonde quer. Então, a melhor explicação, assim, que é um conjunto de conhecimentos, seria eficiência humana, tá? Tá. E aí, vamos puxar assim um pouquinho, a eficiência humana, eu vou te dizer uma coisa também. A gente pensa muito em eficiência de empresa, né? Eficiência de produto, eficiência de processo, mas por trás de cada coisa disso, né? Uma empresa é feita de pessoas, os produtos são concebidos, produzidos, pensados por pessoas, os processos são construídos por pessoas. Então me explica uma coisa. Então o que seria a eficiência? Porque você está me dizendo que o pessoal pensa que eficiência é só isso, muito da parte financeira e profissional. Mas o que seria isso, então, englobando todos os aspectos? Tá, então vamos lá. Quando eu falo de eficiência, você consegue perceber, entender isso? De chegar num lugar com mais velocidade, gastando menos recurso e conseguir chegar lá no alvo. Você consegue perceber isso, né? Sim. Tá, então vamos supor um carro eficiente. Eu gosto de traçar paralelos que fica mais fácil de entender. Um carro eficiente é o quê? Eu tenho que ter um bom carro, bem alinhado e com um bom motorista, para você ter uma viagem rápida e eficiente, né? Perfeito. Então, eu gosto de pegar o exemplo da Ferrari, que todo mundo gosta. Então, imagina uma Ferrari vermelha, tá? Então, eu tenho aqui a Ferrari. Aí eu coloco um motorista que acabou de tirar uma carta de motorista. Tá. Será que ele vai ter uma viagem extremamente eficiente com a maior velocidade que esse carro e segura? Não, né? É difícil. Porque provavelmente ele não vai ter a habilidade para lidar com aquele veículo, tá? Eu pego essa Ferrari, coloco um motorista ali meio embriagado. Tá. Ou sonolento, tá? Então, eu não estou na melhor performance do piloto, né? Tá. Aí eu pego um bom piloto e o carro está sem alinhamento. Tá. Vou ter problemas também. Exato. Né? Então, eu tenho que ter um bom veículo, né? Um bom veículo, bem alinhado, bem tratado. E eu tenho que ter um bom piloto. Tá. E isso estaria alinhado à finalidade também? Porque usando do exemplo que você acabou de passar para a gente, por exemplo, a gente sabe que para uma viagem longa a Ferrari não é o carro mais eficiente, porque ele é muito rápido, mas o consumo de combustível dele é muito alto. Sim. Né? Então, como seria isso trazendo pro lado humano. Pro lado humano, exatamente. Nossa, você pegou um tópico maravilhoso, maravilhoso. Então, eu vou chegar. Sim, a finalidade importa, o veículo importa, de acordo com o objetivo, tá? Tá. Então, eu vou explicar isso na vida desse desenvolvimento humano. Mas agora, só para concluir isso, o que é o veículo na concepção do desenvolvimento humano? É a mente. Tá.
Então as pessoas, em geral, trabalham assim, ai, porque é a mente que conduz, porque você tem que ter uma boa mente, uma boa mentalidade. Ok, a mentalidade é o veículo. E o piloto é a consciência. Então, eu não posso ter uma mente super poderosa se o piloto é inconsciente. Ele não sabe pilotar esse veículo. Entendi. Entendeu? Então, a maioria das pessoas, tem muita gente que não chega no resultado porque a mente tem questões que são modelos equivocados. Então, a pessoa, mesmo que fique falando positivo, fique fazendo o maior esforço mental, ele está desalinhado com aquele objetivo, tá? Tá. Então, vamos lá. Falando um pouquinho dessa questão do veículo da viagem, faz total sentido. Então, vamos lá. Uma pessoa que, vamos supor, uma pessoa que tem que ser inovadora, tá? Tá. Inovadora. Então, é como se fosse assim, uma viagem, uma competição de Ferrari, né? Alta performance, alto desempenho, tal, né? Beleza. Então, a mentalidade dessa pessoa tem que estar adequada, o veículo dela tem que estar adequado àquele destino, àquela viagem. Perfeito. Tá? Então, ela tem que ter essa mente super poderosa para esse propósito. Tá. Então, pega uma pessoa super inovadora, com a mente, né, super inovadora, e coloca ela para fazer um trabalho processual que tem que ser rotineiro, você está usando o veículo errado. Essa pessoa nunca vai performar naquele tipo de trabalho. Tá bem. Né? Então, vamos supor, tem uma pessoa que ela quer ser um ótimo profissional, mas ela é processual, tem que receber tudo definidinho, ela gosta de rotina. Então, ok, ela precisa encontrar o caminho dela para ser um melhor profissional naquele trabalho rotineiro. Então, Entendo. sim, tem. Aí, o que acontece? Essa pessoa, você vai dizer para ela vai falar, eu quero empreender, ser empresário, né? Então, vou pegar outro exemplo. Vamos supor a pessoa que gosta de tudo seguro, controlado, né? Então, o melhor caminho profissional para ela é ser de repente, ter uma estabilidade financeira, um funcionário público, né? Então, se essa pessoa, de repente, decide empreender, ela não tem a mentalidade de empreendedor ou de empresário. Dá para mudar? Dá. Só precisa construir um modelo mental. Tá? Então, não dá para sair e pegar todas as condições e pegar um outro caminho. Tentar fazer uma viagem, vamos supor, um rally, né? Tá. A pessoa tem que pegar o veículo adequado, tem que ter a mente adequada para aquele ambiente. Entendi. E você acha que isso é perfeitamente treinável ou não? Então, não é treino, tá? Tá. O meu trabalho não é com treino, porque o treino mental a gente já está muito acostumado a ver, é o condicionamento mental. Tá. Na verdade, a gente tem que sair do condicionamento mental. Certo. É como se fosse assim, vou pegar um animal como exemplo, né? O animal vem livre, né, para sua casa. Pegou um animalzinho, ele é livre, solto, então ele está na plenitude dele. Nós, como crianças, somos assim, né? Tá. Temos todos os potenciais ali, só que aí a gente começa a ser condicionado, treinado para determinado caminho. Tá. Como um animalzinho. Então, em geral, nós somos treinados para sermos submissos, operacionais, escravos. Tá. Então, de um sistema, tá? então a gente pode entender então que talvez esse processo ele seja uma construção desde quando você é uma criança, na formação dos pais, por exemplo. Como Sim. os pais formam essa criança e como prepara para o mundo? Sim. Aí a gente entra no assunto do modelo mental. Tá. O que é um modelo mental? É quase que nem uma modelagem. Tá? Então, entenda modelo mental como uma modelagem, um condicionamento, uma programação, tá bom? Tá. Então,
nós somos programados de acordo com o que vemos, ouvimos, né, repetidamente. Então, uma cultura, por exemplo, eu trabalhei em empresas multinacionais e eu convivi com pessoas de empresas de outra cultura, tá? E a gente percebe a forma de comportamento no ambiente profissional diferente, a forma de ver as situações, de agir e reagir. Por quê? Porque é uma cultura diferente. São famílias que pensam diferentes, países que têm uma forma de funcionar diferente. Então, por exemplo, quando a gente nasce, a gente começa a conviver com nossos primeiros modeladores, são nossos pais, né? Perfeito. Depois tem os desenhos, as programações que a gente vê, tudo isso vai modelando a nossa mente. Entendi. Né? Depois a gente vai para a escola. Aí eu te pergunto, você foi preparado na tua infância, do que tu lembra, para ser um grande empresário? Não, de maneira nenhuma. Ainda mais eu fui preparado para ser um funcionário público. Okay. Porque assim, meus pais trabalham com funcionalismo público. O meu pai, ele já era um pouco mais arrojado, porque meu pai foi vice-presidente de multinacional, né? Meu pai, inclusive, foi um dos diretores da Osram, que era concorrente da Philips, né? Ele tinha uma cabeça um pouco mais aberta, mas a minha mãe é funcionária pública, professora, então até hoje ela vive dizendo, tem um concurso público aqui que você poderia fazer e eu nunca me vi nesse lugar, eu não consigo lidar com essa situação de excesso de estabilidade. E aí, eu queria te perguntar, dentro desse molde, por exemplo, avançando um pouco, tá? Sim. Os moldes pré-fixados em casa, modelo mental. Tá. E as experiências que essa criança pode vir a passar nos primeiros anos de escola ou ao longo da escola, você acha que isso pode influenciar? E depois eu vou te explicar o porquê da pergunta, tá? Influenciar no quê? Assim,